Hoje estamos aqui com o Dr. Leonan, advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca. E como estamos em pleno apogeu da atividade do Real Decreto para regularização de estrangeiros, eu disse, Leonan, doutor Leonan, por favor, venha aqui e me faça algumas perguntas para que a gente possa dar informação e dar claridade aos estrangeiros que já estão com uma overdose de informação. Então aqui a gente preparamos esse vídeo para o mais didático possível e para que vocês se identifiquem aonde vocês se encaixam. Exatamente. Seguindo toda essa lógica, que havia essa promessa do governo, de um grande projeto de regularização, para poder regularizar a situação migratória aí se calcula que é ao redor de 500 mil de pessoas, né? Podendo até ser mais. Podendo até ser mais. Então, se sabe muito, mas ao mesmo tempo... Não se sabe nada. Ao mesmo tempo não se sabe nada, né? Acho que existe uma avalanche de informações nas redes sociais que às vezes termina mais confundindo que ajudando. Do que ajudando. Mas o que é que a gente sabe sobre essa regularização extraordinária? Primeiro que existem dois grandes grupos. Exato. Né? E eu queria que você nos explicasse um pouco quais seriam esses dois grandes grupos que podem pedir autorização de residência e assim se regularizar. Perfeito, exatamente. Conforme o doutor Leonan falou, o Real Decreto, ele indica dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo daquelas pessoas que já tem número de expediente, que solicitaram antes do dia 1 de janeiro de 2026, a proteção internacional. Então, o primeiro grupo são aqueles que fizeram a solicitação e já tem número de expediente. Então, aquelas pessoas que estão nesse grupo não precisa esperar a resolução. Vocês já podem solicitar a regularização de vocês por esta via. A proteção internacional seria o que se chama comumente do asilo, exatamente, né? O asilo. É o mais, né, o que o pessoal chama mais de asilo, exatamente. O segundo grande grupo, eu digo que é todo o demais que tenha entrado em território espanhol antes do dia 1º de janeiro de 2026. Então, todas essas pessoas que entraram antes desta data e estão em situação irregular e que possa demonstrar que estão em território espanhol por 5 meses sem sair. Então, esse segundo grupo, você pode se encaixar dentro desse segundo grupo. E acho que é um ponto interessante isso que diz o Real Decreto, né? Que no momento da solicitação você tem que comprovar que teve permanência na Espanha por 5 meses ininterruptos. Ou seja, carimbo no passaporte de que saiu, isso seria um indicativo de que se interrompeu essa permanência. Exato. Né? Se você chegou dia 15 de dezembro, ótimo, antes do tempo já que a lei estima. Mas por qualquer motivo, em fevereiro, você voltou para o Brasil, por qualquer motivo que seja, e regressou à Espanha, então, infelizmente, você já não seria um candidato. Outra informação, acho que também é importante, né? Carecer de antecedentes penais, né? Não ser uma ameaça para a ordem pública espanhola, etc. e tal. E aí eu queria entender melhor esse segundo grande grupo, né? Ou seja, não o grupo das pessoas que solicitaram proteção internacional / asilo. Quais são, além de estar irregular e além desses requisitos que nós comentamos, quais outros requisitos eu devo demonstrar? Perfeito. Agora aqui, atenção. Vamos dividir esse segundo grande grupo em 3 subgrupos. Tá? O primeiro grupo vai ser, o primeiro subgrupo vamos chamar de subgrupo laboral. O segundo, familiar, e o terceiro, informe de vulnerabilidade. E aí vamos destrinchando cada um deles.
O laboral. Se eu já trabalhei na Espanha e tenho uma hoja de vida laboral, eu vou apresentar essa hoja de vida laboral. E o contrato de trabalho anterior também, né? Poderia ser. E o passaporte, o certificado de antecedentes penais, empadronamento. Se você não trabalhou, mas você tem uma oferta de trabalho, então você vai apresentar essa oferta de trabalho. Se você não tem oferta de trabalho porque você vai abrir o seu próprio negócio, você vai apresentar uma declaração de intenção que vai se registrar como autônomo na Seguridade Social. Então, dentro desse subgrupo, existem 3 possibilidades. Ou bem que tenha trabalhado, tem que se demonstrar, ou que você tem uma oferta de trabalho, tem que apresentar a oferta por escrito, ou se você vai se dar de alta na Seguridade Social, assinar a declaração de intenção. Como autônomo, indicando também qual a atividade, importantíssimo, né? importantíssimo. Que pretende desenvolver. Indicar a atividade que pretende desenvolver. O segundo subgrupo seria o familiar. Então, se você tem menor de idade, nascido ou não nascido na Espanha, ou filho menor de idade, nascido ou não nascido na Espanha, filho maior de idade com discapacidade, ou se você tem um ascendente que vivam dentro da mesma unidade familiar. Isso eu entendo que deve apresentar o certificado de empadronamento conjunto familiar. Se você está em alguma dessas hipóteses, você vai apresentar o documento que demonstra isso. E aí eu vou precisar apresentar a oferta de trabalho? Não. Você vai estar dentro de um subgrupo ou de outro, certo? Isso é importante que fique claro, porque é onde está causando mais confusão nas pessoas. Então, se eu tenho um filho menor de idade, está claro, eu vou entrar pelo arraigo, né? Não vou nem chamar familiar, mas vai entrar nesse subgrupo familiar. Porque está havendo, às vezes, alguma confusão de pensar que esses requisitos são cumulativos, Cumulativos. Né? Quando é um ou outro. Né? Exato. E aí, nesse caso tendo família, vou permanecer com minha unidade familiar, tenho que juntar os documentos que comprovem isso, seja certidão de nascimento, certificado de empadronamento familiar, em caso de filho menor de idade, demonstrar que o filho maior de idade, se está em idade obrigatória de escolaridade, que está escolarizado. E também, se você tem cônjuge ou pareja ou tem união estável registrada. Também é uma possibilidade no subgrupo familiar. Então, por exemplo, só o mero fato de você estar com o seu cônjuge, os 2 irregulares, então isso já vai nos servir. E que documento a gente precisa apresentar? Certidão de casamento atualizada, apostilada e traduzida, para demonstrar essa união. Preciso apresentar também oferta de trabalho? Não precisa. Só por ter um cônjuge aqui já basta. E o último é das pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Esse aí é o que dá o que falar, né? O informe de vulnerabilidade. Esse informe de vulnerabilidade, eu entendo que ele deve ser a exceção. Ele deve ser utilizado para aquelas pessoas que realmente não vão trabalhar, não estão na idade laboral. Por exemplo, vamos dar um exemplo que Léo tem uma tia que é solteira, sem filhos e veio morar com Léo. E está irregular, e a tua tia tem, vamos por lá, 70 anos. Então... E que eu cuido também, ou que eu cuido dela, tenho que dedicar todo o meu tempo ao cuidado dessa pessoa. Então, a tia de Léo não tem, eu acho que é uma candidata para o informe de vulnerabilidade. Uma pessoa, por exemplo, que esteja sem teto, né? Que não tenha onde morar, que esteja em situação de realmente situações mais graves. Que denotam claramente uma vulnerabilidade social palpável, né? E que precisa de proteção, né? As pessoas estão querendo utilizar esse informe de vulnerabilidade como plano A, e não deve ser. Deve ser plano B. A parte de que não sabemos como é que a administração vai interpretar aquelas pessoas com idade laboral
e se vão criar problema ou não. Como é que vão avaliar esses informes concretamente, né? Exatamente. Por isso que eu sempre digo, o que não deixe nas mãos de outras pessoas do que pode depender só de você. Porque se você correr atrás e conseguir uma oferta de trabalho ou deseja montar um negócio, então aquilo vai depender de você. E no momento que você deixa nas mãos de um terceiro o informe de vulnerabilidade, isso já vai sair da sua margem de controle. E verdadeiramente não sabemos como isso vai ser interpretado. Então, muito cuidado com os informes de vulnerabilidade. E aí eu queria resgatar algo de que nós estávamos falando antes. Nós estávamos falando do requisito de demonstrar, né, atestar essa permanência em território espanhol de pelo menos 5 meses, de forma ininterrupta. E aí você mencionou o certificado de empadronamento, né? O certificado de empadronamento, que aqui na Espanha é o comprovante de residência, né? Que se faz nas prefeituras, que você se inscreve meio como habitante do município. Mas tem gente que não tem certificado de empadronamento. Como eu provo a minha permanência contínua e ininterrupta durante pelo menos 5 meses na Espanha, esses 5 meses anteriores à data de solicitação, sem o certificado de empadronamento? E isso vai ser um caso bastante frequente, porque agora as prefeituras estão criando problema para empadronar pessoas que estão irregular. Então, vou responder tal e qual está no texto da lei. A administração pública disse que vai admitir qualquer meio de prova admitido em direito, que vai recepcionar, que vai aceitar qualquer meio de prova admitido em direito. Se não tem certificado de empadronamento, eu buscaria uma prova por mês. Que prova seria? Qualquer prova, de preferência que sejam certificados públicos. Como, por exemplo, se você fez algum curso, se você acudiu à Caritas, à Cruz Roja, qualquer ONG, se você foi Se você foi ao ajuntamento tentar se empadronar também. Também, né? Temos um cliente que ele foi ao ajuntamento tentar se empadronar, então ele não conseguiu se empadronar, mas a gente tem a solicitação e temos a denegação. Então, esse documento demonstra que ele estava ali de corpo presente. E nós poderíamos explorar também, em segundo lugar, outras possibilidades. Por exemplo, né, uma passagem de ônibus dentro da Espanha, dentro do território espanhol, em que apareça a data completa, em que apareça o nome da pessoa que seja identificado, ou uma passagem de avião também, de trem. Consultas médicas, contratos de aluguel, mas tudo que vai aí já para provas que é no âmbito particular, já vai caindo um pouco a força dessa prova. Se você fez alguma inscrição na biblioteca para pegar livro, também se você comprou o cartãozinho de ônibus nas cidades grandes, que tem o cartãozinho de ônibus. Se fez a recarga, né? Recarga também, o documento que indica isso. Então, sempre pensar, o que é que eu tenho, qual é a prova que eu tenho que só eu posso fazer presencialmente. Não vale, por exemplo, um certificado de um curso que você fez online. Não vale. Infelizmente, não vale. E quem morou efetivamente esse tempo aqui vai ter mais ou menos provas, mas terá. Mais ou menos fortes, mas realmente se procurar, sempre sai alguma coisa. Envios de dinheiro para o país de origem também. Enfim, cada caso, se você está num caso assim, um pouco mais complexo, entre em contato conosco, porque vamos conversar com você e vamos começar a puxar aí, que você acha que não tem, mas tem. Puxar esse histórico, né? Puxar esse histórico. E aí eu tenho também uma espécie de dúvida, provocação, né? Que vamos supor que eu, uma pessoa maior de idade, estou em situação regular, tenho um filho menor de idade, mas meu filho não está regular. O que é que eu faço? Tem que aproveitar essa oportunidade porque é única. Parece estranho, né, que os pais estejam regular e um filho menor de idade esteja irregular. Mas isso acontece muito. Por quê? Porque na lei na atual, não essa, né, que abriram parênteses, quando se regulariza os pais, em alguns casos tem que esperar 2 anos para poder regularizar esse menor.
E essa lei, ela veio para organizar e dar oportunidade para que esses menores com pais regular possam solicitar essa regularização do menor sem ter que esperar os 2 anos, sem ter que apresentar informe de vivenda, tá? Um informe de uma casa, de uma né, casa adequada para todo mundo. E também meios econômicos. Então, se vocês estão nessa situação, é importante aproveitar para fazer essa regularização. Porque esse Real Decreto flexibilizou, né, o geral, né? Flexibilizou algumas questões do geral. E aí a última pergunta para fecharmos e cumprir o objetivo de ser conciso. Qual é o prazo? Queria saber qual é o prazo básico dos documentos, né? E até quando esta medida vai ficar em vigor? Perfeito. Documentação. A gente sempre trata a documentação de prazo 3 meses. Sempre. E a vigência da lei, atenção, a vigência da lei é até o dia 30 de junho. É um prazo bastante pequeno. Então, atentos. Esse prazo, o que acontece com esse prazo? Não tem margem de erro. Por quê? Pode acontecer de você querer fazer sozinho o seu processo, que você pode fazer só, mas tenha o 100% de certeza do que você está fazendo. Por quê? Se houver uma denegação posterior ao dia 30 de junho, acabou. Acabou e não tem outra oportunidade. E você pode me dizer, tá, Ilha, mas você é advogada e pode apresentar o meu recurso. Sim, podemos quando é viável. Dr. Leonan sabe que aqui, com frequência, recusamos trabalho de recursos porque é completamente inviável. Inviável. E a gente só apresenta recurso quando o caso é inviável para ganhar tempo. Se não é para ganhar tempo, não se apresenta porque vai ser denegado. E para que fazer o cliente perder dinheiro, tempo e ter desgosto no final? E às vezes por falta de conhecimento técnico, acaba se passando por alto alguma questão que seja qual é o formulário que eu vou utilizar. Exato, qual o formulário que você vai utilizar. Mesmo cumprindo as características, às vezes você erra o formulário, né? E errou no formato de pedir, é denegação na certa. Então, vocês estão diante de uma oportunidade única. Eu acho que já há mais de 20 anos foi a última, não lembro qual foi a última regularização extraordinária, mas há bastante tempo aconteceu. Vocês estão diante de uma oportunidade única e se puderem utilizar da assessoria de um profissional, coloquem isso na vida de vocês como prioridade, porque está nada mais, nada menos em jogo do que a sua residência na Espanha e a sua autorização para trabalhar. E em 2 anos, a sua nacionalidade espanhola. E eu acho que é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. Até a próxima. Tchau, tchau.